Olá pessoal, começando mais um vídeo discutindo com todos vocês a última partezinha do aprofundamento da parte de conjuntos. Já estamos na questão número 63, eu já fiz a 64, prometi começar esse vídeo com a 63, que era uma questão também de um nível bem alto, então fiz questão de começar com calma um vídeo para a 63, combinado? Beleza. Lembrando que esse módulo de conjuntos vai ser fechado com 75 questões. Logo em seguida, vamos começar a parte de problemas de calendários, principalmente você que vai se preparar para uma prova de raciocínio lógico matemático, preparado pela SESI Gran Rio ou pela Fundação Carlos Chagas, é bom ficar de olho nesse módulo. É um módulo curto, rápido, mas bem interessante para que você não tenha mais nenhum problema com questões desse tipo, beleza? E logo em seguida, o módulo de álgebra, para quem se prepara para concurso de raciocínio lógico, envolvendo a parte de álgebra, principalmente provas estilo EXAF, tá bom? Beleza, lembrando que nós não teremos o aprofundamento de conjuntos, porque esse aprofundamento eu já coloquei no final do módulo. Fiz o módulo com 50 questões e acrescentei mais 25 questões com um nível bem acima do normal, ok? Então vamos à questão de número 63. Vamos à lida do enunciado. Diz assim: em um hospital de referência internacional estão internados 143 pacientes, dos quais 120 são de nacionalidade brasileira, 64 homens, 55 são soropositivos, 53 homens de nacionalidade brasileira, 33 homens soropositivos, 40 soros positivos de nacionalidade brasileira, 25 homens soropositivos de nacionalidade brasileira. Com base nessas informações, é correto afirmar que no hospital há. Bem, pessoal, conversa aqui um pouquinho comigo. Quando eu leio esse enunciado, ele foge um pouquinho do padrão convencional. Por quê? Porque, se você observar, ele trabalha com a característica do sexo, masculino ou feminino, com relação às pessoas no que diz respeito à sua nacionalidade, brasileiros ou não, e também com relação ao fato de ser ou não soropositivos, beleza? Então, pessoal, nós estamos trabalhando com uma certa estrutura, trabalhando com 3 características. Então, eu preciso montar um esquema de diagrama que eu consiga contemplar todos os casos. Que uma região seja destinada aos homens e uma região destinada às mulheres. Uma região destinada às pessoas de soro positivo e as que não são de soro positivo. E também uma região destinada a quê? Às pessoas que são de nacionalidade brasileira e os que não são, ok? E quando eu pensei em montar um diagrama desse tipo, eu disse, poxa, a tabela de dupla entrada não rola porque a tabela de dupla entrada são 2 características, e aqui eu tenho 3. Ah, mas eu já fiz uma tabela lá atrás, que também trabalhava com tais características, com 3 cenários, que foi exatamente a tabela, diga-se de passagem, uma tabela fenomenal, uma tabela muito massa, que foi a de homens e mulheres estrangeiros e não, fumantes e não fumantes. Também seria uma opção, pessoal, uma saída. Mas como eu já mostrei uma tabela com esse formato, eu resolvi criar uma nova estrutura e assim aumentar o leque de opções que nós temos. E a tabela que eu montei foi essa. Uma tabela, sim, uma tabela em forma de diagrama. Vamos agora tentar entender cada região. Vamos lá. Olha só. Pessoal, os homens, essa região de cima, certo? São os homens. Mulheres, essa região aqui de baixo. Brasileiros, primeira coluna. Estrangeiros, segunda coluna. Essa partezinha aqui em branco são homens brasileiros que são soros positivos. Beleza? Essa regiãozinha aqui escura são homens brasileiros que não são soros positivos, ok? Essa regiãozinha agora que o Thiago está passando aqui a caneta são homens estrangeiros que não são soros positivos. E essa região, homens estrangeiros que são soros positivos. Essa região aqui de baixo, mulheres brasileiras que, essa regiãozinha aqui de cinza, não são soros positivos. Essa regiãozinha em branco, mulheres brasileiras que são soros positivos. E essa regiãozinha aqui ao lado, ó, mulheres estrangeiras que são soros positivos. E aqui, mulheres estrangeiras que não são soros positivos, ok? Então pronto, pessoal. Esse raciocínio, ele pode se transformar
nessa tabela. Vou repetir novamente. Você pode montar o mesmo cenário que você está vendo aqui, lá. Se você observar, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 regiões. Olhando para o meu novo diagrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tanto a questão de número, deixa eu ver. Tanto a questão de número 58, você pode resolver pelo diagrama que eu estou apresentando na questão 63, como a questão 63 que eu estou mostrando esse novo diagrama, você pode resolver pela tabela que foi feita na questão 58, beleza? Então, as questões 58 e 63 são questões com o mesmo estilo, ok? E eu estou resolvendo de duas maneiras distintas, assim você tem uma variedade maior em termos de opções para resolver a sua questão. Então, vamos lá. Vamos montar, de acordo com a leitura, eu já vou jogando os elementos que eu tenho, e agora calma, é um quebra-cabeça. E você, eu sei que você gosta de desafios, então pessoal, vamos montar a estrutura de acordo com a leitura. Então vamos começar. 143 pacientes, me desculpe, não tem como montar essa informação agora. 120 são de nacionalidade brasileira. Então pessoal, tudo que está do lado esquerdo do vídeo, você vai ter que dar um total de 120, mas até aí tudo bem. 64 homens, opa, a primeira coluna, desculpa, a primeira linha, essa parte de cima tem que dar um total de 64. 55 soros positivos, então pessoal, essa região todinha aqui ó, de branco tem que dar 55. 53 homens de nacionalidade brasileira, opa, homens de nacionalidade brasileira vai ser todo esse quadradinho aqui ó, na verdade é um retângulo, né? Esse retângulo, vou chamar aqui, ó, vai ser esse retângulo do lado esquerdo superior do vídeo, certo? Quem estiver vendo de frente o diagrama vai ser o seu lado esquerdo, a parte superior. 33 homens soros positivos. Então, pessoal, 33 homens soros positivos. Então, vai ser essa região todinha aqui, ó. As duas fatias que eu tenho na parte de cima, que estão brancas. 40 soros positivos de nacionalidade brasileira. Então, pessoal, soros positivos de nacionalidade brasileira, ó, esses dois quadradinhos aqui, ó, essas duas regiões, esses dois quadrantes de branco do lado esquerdo, tem que dar 40. Até agora está complicado, porque até agora ele não me deu nenhum pedaço, nenhum. Um pedaço específico, só um elemento. Não, até agora ele está me dando regiões que eu tenho mais de um cenário, então até agora não deu para usar absolutamente nada. A nossa salvação vai ser analisar a última informação e torcer para ser uma informação que ele diga um valor pontual, que eu possa já jogar dentro do diagrama. Vamos ler. 25 homens soropositivos de nacionalidade brasileira. Opa. 25 homens brasileiros, então vai ser essa região, soro positivo. Então, pessoal, nós estamos falando de 25 homens nessa região aqui, ó. Pronto. O ponto de partida foi dado. A questão agora vai ser dissolvida de forma bem agradável. É só ir agora procurando as novas peças. Então, 25 homens, ó. Regiãozinha mais clara. Então, soropositivos de nacionalidade brasileira. Então, homens de nacionalidade brasileira, 25. Muito bom. Beleza, soropositivos. Agora, vamos procurar novas informações. Continua. Veja só. Vamos procurar agora a próxima. Bem, o que ele diz agora na questão? Ele diz, pessoal, se você for voltar, vamos ler de baixo para cima agora. 40 soropositivos de nacionalidade brasileira. Então, soropositivos é a região que está de branco. Pessoal, se essa região de branco representa os brasileiros, ó, então, soros positivos, 40. Se eu já tenho 25, eu vou ter que colocar 15 aqui embaixo, ó, para fechar 40. Vamos lá, vamos ao diagrama verificar. 40 soropositivos de nacionalidade brasileira. Então,
brasileiros, primeira coluna, e soros positivos, a região que está de branco. Então tá aqui, ó. 40. Tudo certo. Continuando. 30 homens soropositivos. Desculpa, 33 homens soros positivos. Pessoal, falou em soros positivos, já sabe que ele está tratando essa regiãozinha que está mais clara. Então, são 33 homens dentro dessa região, independente da nacionalidade. Então, homens tem que dar 33 essas duas regiões. Se você já tem 25 desse lado, você deve colocar aqui, ó, 8, que é para fechar 33 homens, ó, 33 homens, que é a primeira linha, dentro da região de soros positivos. Então, tá certo, 33, 25 mais 8. 53 homens de nacionalidade brasileira. Pessoal, 53 homens de nacionalidade brasileira. Então, homens brasileiros. Vai ser esse quadrante aqui, ó. Total de 53. Como eu já tenho 25, vamos colocar aqui, ó, 28 para fechar 53. Beleza? 55 pessoas são soropositivos. Então, 55. Quer dizer que todo esse diagrama aqui, oval, que é o diagrama claro, tem que dar um total de 55. 25 com 15, eu já tenho 40. 48, para chegar em 55, vou colocar 7. Pronto. Chegamos, então, a 7. Tudo bem? Muito bom. Se você somar tudo que representa soros positivos, vai dar 55. Continuando, são 64 homens. Então, juntando os dois retângulos que estão na parte superior, tem que dar um total de 64. Se você começar a somar, vamos lá. 28 mais 25 mais 8 mais 15 mais 7. O que eu já tenho? Opa, apenas homens, é isso? Isso, são 64 homens. Então, deixa eu somar novamente. 28 com mais 25 com mais 8. Chegamos então a 61. Para fechar 64, me leva a concluir que esse pedaço vai ter que ser 3. Repetindo, vamos lá. Continuando. Homens, 64. Então, juntando o primeiro e o segundo retângulo da parte superior, você tem que ter 64. Se você observar, 28 com 25 dá 53. 53 com mais 8, 61. 61 para chegar em 64, só tem essa região faltando, então coloco 3. Agora sim, fecha 64. 120 são de nacionalidade brasileira. Então, pessoal, dentro da primeira coluna, juntando o primeiro retângulo do lado esquerdo e o segundo retângulo do lado esquerdo, você tem que ter 120. Vamos somar 25 com mais 15 com mais 28. Chegamos a 78. Para chegar a 120, você deve, então, completar com 42. Pronto. 42. Vamos conferir? 28 com 42, 70. 25 com 15, 40. 70 mais 40. Chegamos, então, 70 com mais 40. Vamos chegar, então, a um total de... Era para dar 120. Então, deixa eu só recalcular aqui. 70 e aqui 40. Então, são os brasileiros. Deixa eu corrigir. Já tenho 28 com mais 25 com mais 15. 68 menos 120. Chegamos, então, a 52 e não 42, como eu coloquei. Tem que ter muito cuidado. Por isso que eu gosto de conferir logo em seguida. Conferindo, pessoal. Vamos lá, vamos lá. 52 com mais 28, 80. 80 com mais 40, que é o 25 mais 15, brasileiros, 120. Bate. Total de 143 pacientes. Então, juntando tudo, tem que dar um total de 143. O que tiver faltando, eu coloco desse lado. Vamos lá agora? Vamos ver. Lá vai. Brasileiros, eu já somei. Deu um total de quanto? 120. Então, já sabe. O lado esquerdo, todo o lado esquerdo do nosso diagrama
vai dar 120. Se você agora passa para o outro lado, 7 mais 3, 10. Então, 120 mais 10, 130. 138. De 138 para 143. Vamos colocar aqui 5. Hora de conferir. Vamos, então, somar tudo. Vamos lá. 28 com 52, 80. Com mais 40, 120. 120 com mais 7, com mais 3, dá 130. Com mais 8, 138. Com mais 5, 143. Bate. E agora, depois que eu completo todo o cenário, eu vou analisar passo a passo se cada detalhe foi feito corretamente. Vamos lá. 143 pacientes, já conferi, soma tudo. 120 de nacionalidade brasileira. Então, vamos somar. 25 com 15, 40. 28 com 52, 80. Então, 80 com mais 40, 120. Ok. 64 homens. Os homens, eu pego essa parte aqui de cima. Então, 25 com 28, 53. 53 com 8, 61. Com mais 3, 64. Confere. 55 pacientes soropositivos. Então, a região que está mais clara representa os 55. Vamos somar. 25 com 15, 40. Com 8, 48. Com mais 7, 55. Bateu. 53 homens de nacionalidade brasileira. Então, homens de nacionalidade brasileira. Então, vamos pegar apenas essa regiãozinha aqui, ó. Homens, que é a parte de cima, e brasileiros, o lado esquerdo. Então, 28 mais 25, bate, 53. 33 homens soropositivos. Então, homens soropositivos, essa regiãozinha mais clara. 25 com 8, 33, confere. 40 soropositivos de nacionalidade brasileira. Então, os brasileiros que são soropositivos, independente do sexo. 25 mais 15, 40, bate. 25 homens soropositivos de nacionalidade brasileira. Então, pessoal, 25 homens soropositivos de nacionalidade brasileira. Então, esses 25 bem aqui, ó. Homens brasileiros e soropositivos. Beleza, fechamos. É isso aí, pessoal. Conseguimos montar todo o diagrama. Você sabe. A questão ela não é difícil só porque são 3 informações que você tem que tentar interagir e organizá-las. Não. É difícil porque o diagrama é novo, o formato é diferente. Mas como eu te falei, essa parte final do nosso módulo é um módulo de aprofundamento. Então, pessoal, não tinha como ser diferente. As questões mais tranquilas, as questões que você provavelmente vai encontrar no concurso e vai ter que fazer como todo mundo, já foram trabalhadas lá no início do módulo. As questões que vocês estão vendo agora são as questões que, caso apareça, só você vai conseguir fazer. Por quê? Porque não é uma questão com raciocínio muito bacana. Beleza? Então, vamos verificar. Depois de montar todo o espaço amostral, vamos verificar o que a questão está pedindo. Vamos lá. Como se não fosse suficiente, ele quer que você analise item por item. Vamos lá. Com base nessas informações, é correto afirmar que no hospital há 15 homens estrangeiros e soropositivos. Então, pessoal, homens estrangeiros soropositivos. Vamos procurar. Homens estrangeiros soropositivos. Nós estamos falando de 8 e não 15. Eu vou agora corrigindo, tá? O item A, para ficar correto, a resposta deve ser 8. Depois eu vou conferir, pode ficar tranquilo. Para não ter perigo de passar nada despercebido. Eu tenho dentro do cenário 28 mulheres soropositivas. Mulheres soropositivas, essa região aqui, ó. 15 mais 7, 22. E ele fala de 28, tá errado. Então são 22 mulheres. Resposta: 22 mulheres. 52 mulheres de nacionalidade brasileira e que não são soropositivas. Então, mulheres brasileiras que não são soropositivas. Mulheres brasileiras que não são. Confere, 52. Resposta correta, o item C. Vamos continuar. 68 mulheres que não são soropositivos. Então, pessoal, 68
Mulheres, independente da nacionalidade. Então você vai ter que somar mulheres que não são 52, as brasileiras, e 5 estrangeiras. 57 a resposta. Tá errado. Resposta correta, 57. Pronto. 70 mulheres soropositivas. Mulheres soropositivas. 15 com 7, 22. Então, resposta correta, 22 mulheres. Agora eu vou conferir. Pronto. Vamos lá. Conferindo. O item A fala de homens estrangeiros soropositivos. Então, homens estrangeiros, ó. Homens estrangeiros, aqui, desse lado. Homens estrangeiros soropositivos, 8. Tá certo, coloquei correto. O item B, mulheres soropositivas. Então, mulheres soropositivas, 15 mais 7, 22 mulheres. Certo. Mulheres de nacionalidade brasileira e que não são soropositivas. Mulheres brasileiras que não são, 52 mulheres. Bateu, C de casa a resposta. O item D, mulheres que não são soropositivos. Então, pessoal, mulheres que não são. Mulheres que não são soropositivos, independente independente da nacionalidade. As mulheres, 52 que não são, com mais 5, 57. Então, 57. Bateu. E aqui, mulheres soropositivas, de novo, ó. O item B, já a mesma resposta, 22, 22. Resposta, então, correta da 63, C de casa. Tá aí, pessoal, uma super questão. Vale muito a pena você pegar depois com calma e pensar em refazer, porque o enunciado é longo e bem complexo. Então, vale a pena dar uma reforçada em tal raciocínio. Já a 65, pessoal, eu não vou fazer para não ficar corrido, você vai tentar fazer. Eu só vou dar o pontapé inicial. Vou ler o enunciado da 65 com vocês, tá bom? Não se preocupe, as questões mais difíceis nós já passamos. Vamos a 65. No semestre letivo de um curso universitário, foram oferecidas apenas 3 disciplinas optativas, A, B e C, a serem escolhidas pelos 100 alunos de uma turma. Finalizada a matrícula, a secretaria da escola apresentou as seguintes informações. Disciplina C, número de alunos matriculados, 42. A e B, 16. A e C, 18. B e C, 12. A, B e C, 9. Não se matricularam em nenhuma das 3 disciplinas 5 alunos. O número de alunos matriculados na disciplina B é 2/3 do número de alunos matriculados na disciplina A. Pronto. Aí ele fala, o número de alunos matriculados na disciplina A corresponde a... Bem, querendo ou não, você tem aqui um cenário novo, sim. Porque ele fala um pouco na parte de... faz você trabalhar com a parte de frações de modo geral, mas que também não tem nada de outro mundo. O primeiro passo é você identificar, não tem mais nada a ver com tabela. Fizemos uma questão onde o diagrama era bem diferente, mas na 65 o diagrama ele é um diagrama convencional. São 3 conjuntos, A, B e C, e você vai montar os diagramas. Então, tá aqui, ó. Eu já até deixei aqui o resumo pronto para ir completando com todos vocês. Então, se ele fala 100 alunos, você já joga o total de 100. Começa pela interseção e vai distribuindo, beleza? Então, pessoal, tenta fazer a questão de número 65, que assim que começar o próximo vídeo, eu já corro e já começo direto para a questão. Lembrando, mais uma vez, a questão anterior, ela é bem diferente do que você já viu. Você vai procurar nos apostilas, não vai encontrar. Você vai procurar nos livros, não vai encontrar. Pessoal, eu fui buscar no fundo do baú questões mais interessantes para fazer você sentir facilidade. No momento em que eu estou gravando, esse vídeo,
eu tenho essa semana o edital do MPU, que saiu com a novidade para muitos, com a parte de raciocínio lógico. Novidade geral e desespero de muitos, por sinal, né? Raciocínio lógico apareceu dentro do MPU, o que não aconteceu no nosso último concurso. Então, pessoal, dentro da parte que, se você observar, dos tópicos que você tem da prova de raciocínio lógico, conjuntos e operações conjuntos, é um dos tópicos. Não tem perigo de você ter dificuldade em sequer uma questão se você estiver realmente acompanhando o curso com calma e exercitando, beleza? Então tenta fazer a questão número 65, que assim que começar o próximo vídeo eu já resolvo com vocês, beleza? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais!